Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu vou começar diferente. Quem sabe você sempre se pergunta por que ela diz bom dia, boa tarde e boa noite. Por que, minha amiga? Eu não sei em qual horário do dia você está assistindo esse vídeo. Então, já aproveita e deixa aqui nos comentários. Normalmente, em qual horário do dia você assiste os devocionais? Coloca aqui, de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, a hora que eu acordo, tomando café, na hora do almoço, indo trabalhar. Enfim, deixa eu saber qual horário do dia você assiste os nossos devocionais. Gente, hoje nós estamos iniciando a semana de número 8. Eu estou num mix de sentimentos. Muito feliz por ter chegado até essa semana, porque de verdade eu achei que não ia dar conta. Eu achei que ia ser muito desafiador. E sim, foi, mas não foi impossível. Eu achei que nós iríamos desistir no meio do caminho, mas permanecemos firmes. Então, eu estou muito feliz por ter chegado na semana 8, que é a última semana desse devocional. Mas também eu estou muito triste, porque é a última semana do devocional. Mas entre estar triste e estar alegre é uma tristeza boa. Por quê? Porque ciclos precisam se encerrar. Então, nós estamos entrando na última semana, encerrando esse ciclo desse devocional, mas não estamos encerrando a nossa parceria. Já vou adiantar para você que sim, assim que terminar esse devocional, começaremos outro devocional. E até o final dessa semana já vou compartilhar com você qual vai ser o nosso próximo devocional. Eu já te adianto que será novamente uma jornada. Não será 56 dias, mas será mais de um mês. Já vou adiantar para você, se prepare. E acho que segunda-feira ou terça-feira eu já compartilho com você qual vai ser o nosso devocional do próximo estudo, para que você já se organize e já compre o seu devocional para estar aqui, ó, afiada no nosso próximo processo, na nossa próxima jornada, que será extraordinária, assim como essa será transformadora. Sim, nós vamos continuar essa jornada, porque, minha amiga, esta jornada está só começando. Amém? Hoje estamos iniciando a semana que traz como título Raízes Curadas Frutificam. Iniciamos esse devocional falando sobre a esterilidade, sobre o quanto raízes machucadas, raízes feridas, geram em nós uma esterilidade, uma infertilidade. Vivemos durante estas semanas uma cura das nossas raízes, um aparar das nossas motivações, um podar de tudo aquilo que não fazia mais sentido para nós. E agora, nós estamos entrando na última semana, a semana de frutificação. Uau! Esta semana, quantas mulheres estavam esperando esta semana? A semana dos frutos. Uau! Mas antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, eu quero convidar você, mulher, que é a primeira vez que está chegando aqui, ou você que está aqui comigo já faz um tempo e ainda não é inscrita aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, venha fazer parte desse exército de mulheres.
já curte esse vídeo, porque é assim que você faz. Você fala para o YouTube que esse vídeo é bom e esse vídeo é recomendado para mais pessoas. Já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo que é postado aqui diariamente. Feito isso, ok? Se inscreveu, curtiu o vídeo, ativou o sininho das notificações, deixou nos comentários qual horário do dia você costuma assistir os devocionais. Então agora vamos orar, entregar este momento ao Senhor, entregar a Ele esta semana que está se iniciando para que Ele venha estar conosco e que esta semana venha ser uma semana realmente de muitos frutos sobre as nossas vidas. Feche teus olhos e fale com o Senhor neste momento. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais este dia, por mais esta semana, Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, Deus, quantas foram as lutas, as dificuldades, mas permanecemos firmes. O Senhor nos sustentou. Louvado, exaltado e engrandecido, Deus, seja o teu nome. Que nesta semana o Senhor continue falando aos nossos corações e que possamos, Senhor, colher dos frutos dessa obediência, dos frutos, Deus, deste propósito, desta jornada. Pai, mais uma vez, Senhor, eu te peço que eu, Senhor, diminua, Pai. Que tudo, Deus, aqui seja para honra e glória do teu nome, Pai. Que eu seja um instrumento, Pai, um canal, Pai, que vem transbordar, Pai, a tua palavra para a vida dessas mulheres. Senhor, esteja conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O nosso devocional de hoje traz como título Mulheres Curadas Curam. E o nosso versículo de hoje está em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Mulheres curadas curam. Não tem como eu curar alguém se eu não me curo primeiro. Quando eu estou ferida, eu sangro em cima das pessoas. Mas quando eu estou curada, eu consigo ajudar outras mulheres a se curarem também. Jeremias, capítulo 17, versículo 14, somente a parte A do versículo. Lembra que eu já te falei o que é parte A e o que é parte B? Parte A do versículo é sempre até a primeira vírgula. Parte B é depois da primeira vírgula. Então, nós vamos ler até a primeira vírgula, que diz, vírgula não, só porque eu falei tem uma vírgula aqui, né? Uma vírgula, mas tem um ponto e vírgula no final. Cura-me, Senhor, e serei curado. Ou cura-me e serei curada. Jeremias 17, 14. Ela inicia o devocional de hoje dizendo assim: já preguei tantas vezes sobre cura de mulheres, não somente ela, né? Mas como nós temos visto mensagens falando sobre a cura das mulheres. Quando Deus me dá esse mesmo direcionamento, tenho a sensação de estar chovendo no molhado. O que é estar chovendo no molhado? Está falando a mesma coisa. Ter a sensação de estar sendo repetitiva. Mas de novo eu vou pregar sobre isso, vou falar sobre isso de novo, mais uma vez, já falei sobre isso. Mas quando o Senhor está repetindo a palavra várias vezes, pela mesma pessoa e por várias mulheres diferentes, a mesma palavra ou uma palavra muito parecida,
É porque o Senhor deseja realmente nos despertar, como ela traz aqui. No entanto, ao que tudo indica, o Senhor está levantando ministros e ministras do Evangelho que abordem esse tema no Brasil. O nosso país parece uma grande figueira plantada entre videiras, cujas raízes precisam ser restauradas. Ou seja, é como se o Senhor estivesse olhando para a nação brasileira, olhando para nós mulheres em especial e enxergando aquilo que somente Ele enxerga, as nossas raízes. É como se o Senhor estivesse olhando para nós e dizendo: elas estão ali preocupadas, vendo todo mundo frutificar e elas não estão frutificando. O Senhor está olhando para nós mulheres e vendo a quantidade de mulheres que ainda estão se comparando. Mulheres que nasceram para dar figos e estão se comparando com as videiras que dão uvas e por conta dessa comparação não estão frutificando. O Senhor deseja hoje realmente despertar mulheres, curar mulheres, para que essas mulheres curadas possam curar outras mulheres. Ao meu ver, Deus está passando as mulheres brasileiras por uma vistoria, a fim de trazer cura e restauração. Por esse motivo, há alguns anos, essa tem sido uma mensagem recorrente. O Senhor realmente está nos despertando, curando as nossas raízes, para que nós possamos curar outras mulheres. Para sermos restauradas, necessitamos entender as estações divinas e aprender a identificar em qual delas nos encontramos. A do choro, a da entrega, a da celebração ou a da cura. Você precisa entender em qual estação você está. Qual é a sua estação? Falei aqui várias vezes. Você se torna uma mulher infértil quando você está na estação dos frutos, porém não está frutificando. Se você está na estação das flores e não está dando flores, está infértil. Se você está na estação das folhas e não está dando folhas, está seca, quando deveria estar com folhas, existe uma disfuncionalidade. Precisamos andar conforme a nossa estação e respeitar a nossa estação e entender que cada pessoa está numa estação diferente. Não se compare. Talvez hoje você esteja na estação do choro e a sua amiga esteja na estação da celebração. Respeite a sua estação. Não queira se comparar. Não queira se lamentar. Viva a sua estação e celebre a estação da sua amiga. Se você vê a sua amiga frutificando e você ainda não está frutificando, celebre, porque ela está na estação da frutificação e você ainda não. Em seguida, é hora de nos adaptarmos a esta temporada. Por exemplo, se você está na praia em pleno verão, você não vai usar roupas de frio, certo? Você vai usar roupas de verão. Se você está na neve, no Chile, em pleno junho, julho, você não vai usar roupas de verão. Você vai usar roupas apropriadas para aquela estação. Roupas apropriadas para a neve.
Então, se a tua estação é a estação do choro, chore. Não faz mal chorar. Viva a tua estação. Se é a estação da entrega, dê tudo o que Deus estiver te pedindo. Se é estação de celebração, aproveite, celebre. Se é a estação da cura, prepare-se para o processo. Não fuja das estações. Se para viver a estação da celebração, você precisa passar pela estação da cura, não fuja dessa estação. Por mais dolorida e difícil que seja, viva essa estação. Talvez a fase da cura a deixe um tanto receosa, mas posso garantir que, independente do que aconteça, você nunca sairá perdendo se obedecer a Deus e se submeter à sua vontade. Certo? Você precisa entender que cada um tem uma estação. Então, surge a dúvida: você deseja mesmo ser curado? Mas, Laura, que pergunta? Forte essa pergunta, né? Será que você hoje deseja mesmo ser curada? Olha só, Jesus, certa vez, perguntou a mesma coisa a um paralítico. Pode parecer um questionamento estranho, mas é um esclarecimento totalmente necessário, pois algumas pessoas não querem ajuda e nem desejam mudar de vida. Sim, existem pessoas que não querem mudar de vida. Esses dias eu vi na internet, na verdade, uma frase, não era uma frase, era uma postagem. De um lado tinha um homenzinho e uma plaquinha dizendo assim, ó, quem quer mudança? E tinha uma fila enorme de pessoas com a mão levantada, dizendo que elas queriam mudança. Aí, do outro lado, tinha uma outra fila que dizia assim, ó, quem quer mudar? E naquele lado tinham poucas pessoas. Porque tem muita gente que até quer a mudança, mas não quer mudar. É o que vai falar aqui embaixo. Eu já adiantei aqui embaixo. Mas por que que o Senhor, você vai ver que várias vezes na Bíblia, Jesus vai perguntar, o que queres que eu te faça? Você quer enxergar? Você quer ficar são? E aí talvez você vai dizer assim, ai Jesus, para que fazer essa pergunta? É óbvio que ele quer ser curado, é óbvio que ele quer ficar são. Mas, pasme você, existem muitas pessoas que não querem. Por isso é tão importante ter clareza. Você quer mesmo mudança? A primeira pergunta que você precisa responder, assim como estava nesse post que eu falei para você. Você quer mudança? E talvez a grande maioria, ou se não todas vocês que estão assistindo, vão levantar a mão e dizer: é óbvio, eu quero mudança, eu quero mudar minha vida. Eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais viver essa situação. Aí você vai levantar a mão. Só que aí depois disso vem uma segunda pergunta. O primeiro passo é de fato ter certeza que você quer mudança, ok? Só que só querer não basta. Não basta só querer. Porque se fosse assim, era fácil. Era muito fácil. Eu queria e logo acontecia. Mas o segundo passo é estar preparada para renunciar. Lembra da plaquinha? Quem quer mudança? Todo mundo levanta. Quem quer mudar? Quase ninguém levanta a mão. Porque existem muitas pessoas que querem a mudança,
mas não querem se submeter ao processo da mudança. Mudar dói, crescer dói. Quantas pessoas querem viver o novo, mas estão presas a coisas do passado? Querem viver uma nova vida, mas se recusam a mudar comportamentos antigos. Se recusam a renunciar coisas passadas, velhas, que te mantêm exatamente no mesmo lugar. Então, o primeiro passo é realmente ter clareza se você quer ou não viver a mudança. O segundo passo é você está disposta a renunciar aquilo que for preciso para viver esta mudança? O quanto você está verdadeiramente disposta? Há pessoas que preferem continuar no papel de pobre coitadas. Por quê? Porque mudar dá trabalho e exige renúncias. Quantas pessoas eu conheço só querem viver reclamando e se vitimizando, se lamentando. E aí você oferece uma oportunidade para ela de mudança. Você diz para ela: olha, existe algo aqui que vai te ajudar, que vai te trazer clareza, que vai mudar a sua vida. Só que você vai precisar, talvez, ficar 3 dias no treinamento. Talvez você vai precisar parar de fazer coisas que você fazia antes. Você vai precisar parar de acessar lugares que você acessava antes. Você vai precisar parar de ter amizade com pessoas que você tinha antes. Aí essas pessoas olham e pensam: ah, mas eu não quero. Ah, mas dá trabalho. Ah, mas tem que fazer isso. É tipo a pessoa, um exemplo fácil de entender quem quer mudança, mas não quer renunciar. É a pessoa que está acima do peso. Ela vive reclamando que está acima do peso, que nenhuma roupa fica boa, que tudo fica ruim, que tem dor no corpo. Ela olha para o corpo e não gosta de nenhuma roupa, só lamenta. Aí você diz para ela: então, minha amiga, para resolver o teu problema, você vai precisar parar de comer fritura, parar de comer tanto doce, vai precisar fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, você vai precisar começar a ir para academia, fazer cardio. Aí a pessoa olha e diz: ah, não, parar de comer os meus doces, tirar o açúcar, a fritura, ai, eu não fico sem os meus doces. Ir para academia? Ah, não gosto, não quero, mas quer a mudança, mas não quer viver o processo da mudança. Não dá para viver uma vida diferente se você não passar pelo processo da mudança. Você vai precisar renunciar. E a pergunta aqui é: você está disposta? Seja bem sincera com você. O quanto você verdadeiramente está disposta a renunciar o que for preciso para ser curado. O terceiro passo é ser curada para prosseguir ao lado do mestre. Então, primeiro, você aceita ser curada. Segundo, você aceita ser preparada para estar preparada para renunciar, ou seja, você precisa entender que você vai precisar renunciar a algumas coisas. E o terceiro passo é realmente ser curado, ou seja, passar pelo processo de cura. Em outra ocasião, Jesus perguntou a um cego: o que você quer que eu faça? Aí, quem sabe, algumas pessoas ao lado devem ter se questionado, murmurado e pensado: nossa,
que pergunta. É óbvio que ele quer ser curado da cegueira, é óbvio que ele quer enxergar. Mas Jesus precisa ouvir de você. Você precisa falar para ele o que você quer. Mais uma vez, essa pergunta não parecia ser muito inteligente. Mas um ponto interessante aqui é que, olha só, naquela época, os cegos, eles desfrutavam de alguns benefícios. E isso muda totalmente a nossa perspectiva da história. O que os cegos tinham de benefícios por serem cegos? Eles não pagavam impostos e recebiam dinheiro sem trabalhar. Então, a pessoa que era cega, ela não precisava pagar impostos. E, além disso, ela recebia um salário, um dinheiro por não trabalhar, sem trabalhar. Quantas pessoas eu conheço que preferem viver uma vida miserável? Gente, uma vida miserável é uma vida na média, ok? O que é uma vida na média? Uma vida aonde está confortável para você ficar recebendo um auxílio do governo. Uma vida onde está confortável para você ficar recebendo doações das pessoas. Porque você se acomodou, é mais fácil. Assim como esse cego aqui, ele tinha a opção voltar a enxergar e perder esses benefícios que, se for olhar, muito pequeno, perto do privilégio de poder enxergar. Quantas pessoas preferem viver a mesma vida escassa, porque não estão dispostas a pagar o preço pela mudança para viver uma vida melhor? Não estão dispostas a renunciar a certas coisas na sua vida. Este cego, por isso o Senhor perguntou para ele: ei, você está disposto? Ei, o que quer que eu te faça? Porque por trás desse o que quer que eu te faça, o cego precisava pensar. Se eu falar para ele que eu quero enxergar, ele vai me curar, porque ele é Jesus. Se ele me curar, eu vou deixar de receber o benefício por ser cego. E agora? Existem pessoas que não querem sair da vitimização. Sabe por quê? Porque o benefício que elas têm é a atenção das pessoas. Existem pessoas que querem passar a vida inteira se lamentando, se fazendo de pobre coitadas, não querem se mover porque assim elas têm a atenção das pessoas ao seu redor. Uma necessidade de atenção, de reconhecimento, porque não se sentiram amadas lá na infância. E agora cresceram e entenderam que quando elas se fazem de vítimas, de pobres coitadas, elas têm a atenção das pessoas. E se ela sair deste papel de vítima, talvez as pessoas parem de dar tanta atenção para elas. Hoje o Senhor está dizendo, te perguntando, o que quer que eu te faça? Você quer mudar a tua vida? Ou você quer continuar do mesmo jeito? Por um benefício tão pequeno. Aquilo que Deus tem para você, mulher, é muito maior, infinitamente maior do que aquilo que você tem vivido. Existem muitas pessoas que se recusam a mudar de vida por medo de perder benefícios tão pequenos, tão insignificantes e deixam de viver uma vida verdadeiramente abundante por estarem presas a coisas do passado que parece ser muito bom. O que é que tem te prendido no passado? O que é que você precisa renunciar para viver a vida que Deus desenhou para você? Decida renunciar.
Assim que recebeu a cura, ele abandonou a estrada de Jericó, onde costumava ficar, e começou a seguir Jesus. Cristo também deseja curá-la, para que você aprenda a caminhar com ele. Não há como esconder que o período após a cura é intenso, apesar de frutífero. Você já viu uma pessoa que conviveu durante muito tempo com várias limitações e de repente essa pessoa foi curada? Você já conviveu com pessoas assim? Pessoas que passaram por um processo de cura de câncer, passaram por um processo de reabilitação. E aí quando essa pessoa, ela passa por esse processo, ela é curada do câncer, ela é curada, ela passa pela quimioterapia, ela passa pela radioterapia, então ela recebe um diagnóstico que ela foi curada. Gente, essas pessoas, na maioria das vezes, pessoas que passam por uma grande luta, por uma grande enfermidade, por um grande desafio, pessoas que passam por quase uma perda da vida, que voltam de um coma, que ganham literalmente uma segunda chance de viver. Essas pessoas, olha só, elas vivem intensamente. Elas vivem a vida como elas nunca viveram. Então, ou seja, elas se tornam ainda mais intensas, elas começam a dar muito mais valor na vida. É como se elas celebrassem ainda mais as oportunidades da vida. E elas saem querendo celebrar e viver intensamente, intensamente. Isso contagia as pessoas ao redor. Por quê? Porque a cura, ela é contagiosa. Não fica, ela não continua vivendo a vida do mesmo jeito. Ela vive muito mais intensamente. A cura, ela nos habilita a realizarmos o que nunca fomos capazes de fazer. A cura nos possibilita contagiar e curar outras pessoas. É apenas trilhando esse caminho que você voltará a frutificar, a experimentar coisas novas e a ajudar outras mulheres a serem curadas também. Se você tem um desejo ardente no seu coração de curar outras mulheres, de ministrar a outras mulheres, de trabalhar com outras mulheres, entenda, primeiro, passe pelo processo de cura. Se permita ser curada nas tuas dores. Porque quando você passar por esse processo de cura, você vai querer viver intensamente isso e vai transbordar na vida de outras pessoas. E você vai, com segurança, curar outras mulheres. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.